Olá a todos e todas que estão aqui presentes, nos acompanhando na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Saúdo a todos, em especial os meus colegas e amigos da mesa. Também cumprimento aqueles que nos acompanham pelo online. Estamos aqui para falar de um assunto muito instigante, né, um campo emergente no qual o direito, a ética, a neurociência e a tecnologia se encontram. E nós temos aqui especialistas nesse campo. Eu vou começar apresentando a primeira professora que vai falar. Nós teremos 3 falas e debates. Gostaria aqui de começar anunciando a professora Camila Pintarelli. Uma honra tê-la aqui. A doutora Camila Pintarelli, ela é pós-doutora, ela é chefe no Ministério da Justiça do Fundo de Segurança Nacional no Brasil. A doutora Camila, ela tem uma carreira na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, com atuação nos tribunais superiores durante muito tempo, além de uma extensa carreira acadêmica com títulos, sendo o último, como eu mencionei, o seu pós-doutorado na Universidade de Coimbra, justamente sobre o tema de neurodireitos. É uma das principais vozes no Brasil sobre esse tema, e eu, sem demora, passo a ela e depois vou detalhadamente apresentar também a doutora Ana Bialer e o Billy Nascimento. Eu sou a Juliana Abruzio e também vou fazer parte do debate. Por favor, doutora Camila, seja bem-vinda e muito obrigada pela presença. Ana, amigos, muito bom dia a todas e todos. É uma honra imensa para mim estar aqui compondo essa mesa estrelada dessa manhã. Queria fazer um agradecimento muito sincero, muito especial à querida amiga Juliana Abruzio, uma pessoa, um ícone do direito digital brasileiro, que realmente representa as mudanças, a coragem, a transformação no nosso país. Então, queria agradecê-la pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao Legal Wings também, esse instituto tão visionário, agradecer e cumprimentar os nossos colegas de mesa, professor Billy, professora Ana. É uma honra poder estar ladeando os senhores nesse debate de um tema que é extremamente visionário, um tema que demanda coragem para que a gente sente na mesa e comece a debater. E aqui, pessoal, a minha proposta, na verdade, é uma conversa. É uma conversa de conscientização, trazendo alguns pontos chaves desse debate que perpassa pela inovação e também pela proteção dos direitos humanos. Falar em neurodireitos hoje, falar em proteção jurídica da mente humana, é realmente o assunto do momento, é um assunto que conclama que a academia, tanto científica quanto jurídica, se juntem para que a gente tome esforços em busca do melhor caminho para enfrentar essa transformação tecnosocial que a nossa sociedade vem vivendo. Muito bem. Aqui queria trazer para os senhores um primeiro ponto. A tecnologia, pessoal, ela é um fator humano. Desde sempre, desde os primórdios humanos, o homem se valeu da tecnologia, seja ela tecnologia em forma de engenharia, seja ela tecnologia em forma de criatividade, sempre se valeu da tecnologia para superar e para alcançar novos campos de vida, para superar as suas vicissitudes e alcançar novos horizontes. Pois bem, se a tecnologia é um fator humano, nada mais natural que as mudanças tecnológicas suscitem novos campos de estudo da vida. Recentemente, uns 20 anos para cá, à vista aí da evolução da neurotecnologia, uma evolução que certamente o professor Billy vai tratar um pouquinho mais, à vista dessa evolução, da consolidação dos instrumentos neurotecnológicos que começaram lá atrás com o eletroencefalograma no final do século XIX e passaram aqui no final do século XX já
na tomografia por imagens, na tomografia funcional por imagens, que permite ver o cérebro colorido, que permite estudar o cérebro. Toda essa consolidação neurotecnológica, pessoal, fez com que estudos científicos e investimentos governamentais passassem a ser feitos de maneira pesada para estudar essa nova fronteira humana. O presidente George Bush pai, lá na década de 90, já havia anunciado que a década de 90 seria a década da corrida ao cérebro. E o presidente Barack Obama, ao lançar a famosa Brain Initiative no ano de 2013, corroborou essa fala, dizendo dos investimentos trilionários que estavam sendo feitos nessa corrida pela compreensão cerebral. Ao fundar a Brain Initiative, os Estados Unidos deram um passo sem volta no estudo do cérebro humano. A partir dela, diversos outros países também começaram a fundar seus próprios grupos de trabalho governamental de estudos e de detecção de novas fronteiras científicas relacionadas ao cérebro humano. Não por outro motivo, e como resultado da Brain Initiative, no ano 2023 nós tivemos pela primeira vez o mapeamento integral das células do cérebro humano, conforme foi trazido pela revista Nature, numa edição especial para essa grande conquista da humanidade. Se nós tivermos aí o projeto Genoma, que foi uma virada de página na descoberta do estudo celular e do DNA, sem sombra de dúvidas, e acredito que essa mesa maravilhosa vai concordar comigo, sem sombra de dúvidas, estamos aí diante de uma nova virada, que é a virada do conhecimento cerebral. Essa fronteira obscura, que antes só nós tínhamos conhecimento e agora pode ser acessada por gadgets que estão ao alcance das nossas volições comerciais. O que eu trago aqui para os senhores, depois dessa breve introdução, é uma reflexão a respeito do impacto que essa guinada sociotecnológica traz para as nossas vidas. É inegável e a gente deve aplaudir que o avanço da neurotecnologia traz consigo inúmeras vantagens e inúmeros ganhos à nossa sociedade. É algo que se integra à nossa dignidade humana para superar problemas como Alzheimer, para superar problemas neurológicos que podem fazer com que as pessoas percam os sentidos. É algo que veio para somar, para que a gente possa resgatar sentidos da nossa dignidade, consolidando-a novamente. Por outro lado, pessoal, a gente não pode esquecer que um avanço dessa forma, por mais vantagens que ele traga para a vida humana, ele precisa também ser objeto de um estudo sob o ponto de vista ético e sob o ponto de vista jurídico. Ao abrir novas fronteiras para a ação humana, a neurotecnologia acessa aquilo que, como eu disse, era obscuro até então. Os nossos pensamentos, o nosso modo de agir, a forma como as nossas ações se moldam dentro do nosso cérebro, tudo isso de uma forma muito nova e lembrando, tudo isso de modo ainda muito desconhecido. Não sabemos como as chamadas neurotechs podem usar esses dados cerebrais em prol do bem da humanidade ou em prol de interesses exclusivamente econômicos. E nesse ponto eu faço aqui uma pausa para que a gente reflita sobre essa frase. A tecnologia, e nesse caso a neurotecnologia, é eminentemente neutra. O que a transforma para o bem ou para usos duvidosos é a forma como ela é aplicada e ela é usada pelos agentes de saúde, agentes econômicos. E nesse ponto, pessoal, vou caminhando aqui para a gente aprofundar um pouquinho o debate do ponto de vista ético-jurídico, no que diz respeito à acessibilidade dessas ferramentas neurotecnológicas, desses gadgets, para uso comercial. Eu acredito que se a gente ficar e focar a neurotecnologia do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, temos aí um rol de regras e um rol de princípios que guiam a atividade médica
que já fazem um recorte ético de pressupostos para o uso dessas tecnologias. Agora, quando essas neurotecnologias são colocadas no mercado e são somadas à forma hoje como a inteligência artificial infere os nossos comportamentos, isso se torna extremamente preocupante. Hoje, pessoal, eu sou a única mulher da América Latina que integra o Conselho do Futuro Global em Neurotecnologia do Fórum Econômico Mundial. E lá nós estamos trabalhando de forma bastante intensa essa preocupação com o olhar da neurotecnologia, o olhar dela, do uso dos dados neurológicos, no segmento comercial, no segmento econômico. E a gente precisa pensar aqui, e aqui eu faço um convite para os senhores. Quantos dos senhores que estão nos assistindo, seja online, seja aí na USP, quantos dos senhores usam hoje um relógio inteligente? Um relógio que integra um ecossistema que conversa com o seu celular, que conversa com o seu computador, e mais do que isso, que uma vez fazendo parte desse ecossistema todo, também tem acesso a dados de inferência comportamental. E por que eu estou realçando tanto essa parte de inferência comportamental? Porque a neurotecnologia, ao ser somada com os usos de algoritmos de inteligência artificial, ela se torna uma ferramenta extremamente potente para ditar comportamentos. Nós hoje já sabemos que ao navegarmos na internet, ao fazermos aquele scrolling no Instagram, no TikTok, nós deixamos rastros das nossas predileções. E a partir dessas predileções, o algoritmo vai inferindo nossas volições. Imagine juntar isso com uma ferramenta que consegue mapear as nossas ondas cerebrais, como é o caso do eletroencefalograma, e ainda que ele faça isso com dados brutos, raw data, ele está juntando esses raw data com dados inferidos do nosso comportamento. Como que a gente endereça essas questões éticas e jurídicas que surgem com essa nova realidade tecnosocial, uma realidade que antes era desconhecida, mas que hoje, professora Juliana, descortina um novo bem da vida. Um novo bem da vida. O nosso cérebro, a nossa mente. A mente humana passa a ser objeto de proteção, passa a ter essa necessidade de proteção. E eu acho, aqui eu faço um parênteses, que nós aqui, colegas que estamos nessa mesa tão abençoada aqui de debates, tão corajosa de debates, nós que estamos assistindo esse seminário hoje, nós somos realmente muito felizes, porque não são todas as pessoas que têm a chance de ver o nascer de um novo bem da vida. E nós estamos, diante dessa nova tecnologia, da neurotecnologia, vendo isso surgir. Estamos sendo chamados a agir tanto no mundo científico, mas especialmente aqui dentro da minha caixinha, no mundo ético-jurídico. E aqui, volto à pergunta, como a gente endereça esses desafios? Porque também é uma questão da ordem do dia. Será que o direito precisa ser chamado para endereçar isso? Ou isso é um problema de saúde, um problema que a área médica, com os seus protocolos, pode agir? Mas aí a gente volta naquele contexto dessas tecnologias serem colocadas à disposição em uso comercial. Então, como que o direito pode ser chamado a agir numa situação como essa, em que um novo bem da vida conclama proteção? Pois bem, desde a criação da Brain Initiative, lá em 2013, há essa preocupação ético-jurídica com as consequências das pesquisas com o cérebro humano. Naquela ocasião, a Comissão Ética dos Estados Unidos fez um longo estudo e trouxe talvez a primeira manifestação colegiada sobre os usos éticos da neurotecnologia, que é o manual chamado Gray Matters. Vocês encontram isso na internet. Esse manual ele traz diretrizes para o uso da neurotecnologia, e uma delas é sempre colocar o princípio ético, seja nos boards das empresas neurotecnológicas, seja nos manuais de uso dessas neurotecnologias. Mas não paramos por aí. Em 2020, e aqui, pessoal, eu vou começar a falar um pouco de datas, para os senhores verem o quão recente é
esse assunto e o quanto essa mesa corajosa aqui, liderada pela professora Juliana, é uma mesa de vanguarda, que está viabilizando esse debate aqui no Brasil. Em 2019 para 2020, a OCDE traz o primeiro normativo de soft law para endereçar as preocupações com os novos usos de tecnologia, em especial a neurotecnologia. Talvez seja o primeiro documento internacional em que a expressão dado neural é dita. Um pouquinho depois, o Conselho Europeu também edita um novo normativo de soft law, sempre soft law, para endereçar essas preocupações. No ano de 2021, o ano de 2021 é mais pródigo em exemplos do movimento mundial em torno desse assunto. No ano de 2021, a gente tem o primeiro normativo de hard law mundial editado para endereçar os desafios da neurotecnologia, que é justamente a Lei 21.383 do Chile, que altera a Constituição chilena para nela incluir 5 neurodireitos. E daí nasce, pessoal, essa expressão, neurodireitos, direitos da mente. 5 deles para proteger a autonomia, o livre-arbítrio, a liberdade de ação, o uso equitativo de mecanismos de incremento cerebral, ou seja, algo que a gente sequer poderia pensar, mas será que a gente não tem que se proteger de um futuro em que nós possamos viver numa espécie de neurocasta, com pessoas com acesso a mecanismos que incrementam o cérebro delas e outros não? E um quinto neurodireito, a proteção contra a discriminação algorítmica. E aqui não é a proteção contra a discriminação algorítmica que a gente conhece, essa que nos é inundada todos os dias em rede social. Não. É aquela discriminação que é inserida no nosso próprio cérebro, por meio de instrumentos neurotecnológicos, e que nos faz ver o mundo de uma forma que a gente questione, será que isso surgiu mesmo da minha cabeça, ou será que isso é externo ao que eu penso? Vejam a profundidade desse debate. Em 2021 também a gente teve a Carta de Direitos Digitais da Espanha, que é precursora da Declaração de León, que foi feita em 2023 na Europa, um dos primeiros acordos europeus em torno do tema. Em 2022 a gente tem aqui na América Latina, a manifestação do Parlatino, que é um órgão latino-americano voltado à construção de leis modelos, e ele promulga uma lei modelo de proteção a dados neurais. 2023, pessoal, caminhando ainda aqui no nosso reduto da América Latina, temos a OEA, a sua comissão jurídica, editando um esboço de declaração tratando 10 princípios para encaminhar, para endereçar os desafios da neurotecnologia em 2023 também. E aqui eu falo isso com muito orgulho. O Brasil se torna o segundo país no mundo a ter uma reforma constitucional para incluir um novo direito fundamental voltado à proteção da integridade mental. E por que eu falo isso com muito orgulho? Porque fui eu que levei isso ao Congresso Nacional. Estimulei o Congresso Nacional a, por meio do seu Senado Federal, dar início à PEC 23 de 2025, a PEC 25 de 2023, inverti aqui, que trata justamente da proteção à integridade mental. Ainda no ano de 2023, e ainda o Brasil sendo exemplo para o mundo, nós demos início a uma reforma constitucional na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, para nela incluir também essa proposta de proteção à integridade mental. Mas como que a gente fez isso se as constituições estaduais não prevêem direitos fundamentais? A gente fez isso incluindo a proteção à integridade mental como uma diretriz de política pública para o governo do Rio Grande do Sul. Ou seja, as políticas públicas em ciência e tecnologia naquele estado devem respeitar a integridade mental. Dou esses exemplos, pessoal, para que a gente veja como o assunto vem se movimentando em termos regulatórios no mundo. E aí a gente migra um pouco mais para o ano de 2025, aqui já me encaminhando um pouco para o final da minha fala.
todos esses instrumentos normativos que a gente tem visto, e eu posso citar exemplos aqui já de reforma constitucional no México, algumas leis estaduais nos Estados Unidos, todos esses normativos, eles estão se movimentando hoje de uma maneira desordenada, posso dizer assim, posso afirmar assim, mas em busca de algo que eu compreendo perfeitamente, que é proteger o ser humano. A neurotecnologia ainda nos apresenta um cenário muito desconhecido do que pode ser desvelado do cérebro humano. Lembrando aqui que o nosso cérebro tem atividades que nós sequer conhecemos. São atividades involuntárias, atividades do nosso inconsciente. O que a neurotecnologia pode, então, desvelar desse instrumento, assim dizendo, tão poderoso que é o cérebro humano, que nos garante uma essência tão única que só nós somos capazes de nos computar dessa forma. Aliás, só nós somos capazes, inclusive, de construir uma tecnologia que pode desvelar tudo isso. E qual é o caminho que a gente precisa escolher? E aqui eu volto um pouquinho no que a gente está construindo, professora Juliana, lá no Fórum Econômico Mundial. Tenho aqui a gratidão de poder usar desse espaço tão qualificado para compartilhar com os senhores isso. Lá nós estamos realmente muito preocupados com os rumos desordenados que essas legislações têm tomado no mundo. Nós vemos que nos Estados Unidos, cito aqui especificamente a legislação do estado do Colorado, há uma preocupação muito grande em definir o que seria dado neural. Por outro lado, a gente vê legislações como essa aqui, a nossa do Brasil, que trata do assunto de uma maneira um pouco mais pragmática. A Unesco também fazendo um grande manual, um grande normativo mundial para a ONU, também de uma forma um pouquinho mais pragmática. Qual seria a melhor abordagem para a gente tratar os dilemas éticos que a neurotecnologia traz? Será que seria definindo o que é dado neural? Será que seria voltando lá na raiz e tentando restringir um pouco o uso desse dado neural a partir de sua definição? Ou será que seria a partir de uma abordagem que se assemelha um pouco mais com a doutrina de Daniel Solov, trabalhando com os riscos que a neurotecnologia pode trazer para a nossa sociedade? E aí a gente tem uma legislação, de fato, um pouco mais neutra, mais pragmática, e que pode, ao mesmo tempo, simultaneamente, resguardar a nossa integridade mental e também a inovação. Eu trago aqui um exemplo muito prosaico. Quando os antibióticos foram criados, lá atrás, houve uma comoção social sobre a forma de regular os antibióticos. Havia uma preocupação muito grande com o uso indiscriminado, as mudanças celulares que os antibióticos poderiam trazer, e como isso seria feito, a ponto de tentarem barrar a venda de antibióticos no mundo. Será que o movimento regulatório que a gente está vendo hoje para a neurotecnologia pode estar desordenado a ponto de nós estarmos barrando um avanço tecnológico que pode salvar vidas? Vejam os bons exemplos da neurotecnologia. Então, aqui, e caminhando para o final, nós temos, professora Juliana e colegas de mesa, nós temos claros dilemas éticos e jurídicos que a neurotecnologia traz, isso é inegável. Nós estamos realmente diante de uma nova fronteira humana, diante de uma nova página da história da humanidade. Até na minha tese de pós-doutoramento, quando eu falo do direito de pensar, de exercer a atividade de pensar, eu falo que nós estamos numa nova página da história do pensamento jurídico. Nós estamos aqui diante de um novo bem da vida e o direito precisa ser pensado numa nova etapa histórica para lidar com os problemas que esse novo bem da vida traz, que é a mente humana. Mas precisamos também ter cautela e parcimônia. Será que a abordagem de regular a neurotecnologia a partir do conceito de dado neural é a melhor abordagem? Ou será que a gente pode, juntos, com várias mentes pensantes, construir um futuro regulatório da neurotecnologia que incentive a inovação e, ao mesmo tempo, resguarde os direitos humanos e aqui os direitos mais humanos possíveis, que é justamente a nossa essência, o nosso cérebro.
Trago, então, aqui, professora Juliana, e aqui eu finalizo, agradecendo mais uma vez pelo convite, trago aqui essas reflexões, que faço na forma de conversa, porque eu acho que esse assunto é um assunto que a gente precisa urgentemente conversar. Trago aqui com muita gratidão essas reflexões e deixo aqui esse questionamento, que a gente possa, ao longo dessa manhã, tentar endereçar. Qual é o melhor papel que o direito pode ter no tema neurotecnologia? Muito obrigada, professora Juliana, pelo convite honroso, muito obrigada pela parceria de sempre, e muito obrigada por me proporcionar a oportunidade de compor uma mesa ladeada por pessoas tão qualificadas como o professor Billy e a professora Ana Viar. Obrigada a todos. Muito obrigada, professora Camila, pela brilhante exposição, que não poderia ser diferente, como eu disse e repito, é uma das principais vozes no país que fala sobre o tema, e quanta coisa nós temos aí, né, nesse apanhado que a professora Camila falou, trazendo aí marcos temporais, e a gente nota que interessantes, não estamos falando de 72, do século passado, estamos falando de agora, de coisas de 1 ano, 4, 5 anos atrás, o projeto BRAIN de 2013. Então, nós estamos vivendo essa realidade. E, de fato, né, todas essas preocupações éticas que perpassam por questões ligadas à privacidade, ao livre-arbítrio, à autonomia, à transparência, discriminação, tudo isso é algo que se repete quando nós estamos diante da tecnologia e do direito. Isso não é novo. Um professor dessa casa, saudoso professor Antônio Chaves, ele sempre dizia a frase: o direito caminha a reboque da tecnologia. O que não podia ser diferente, né? Porque, como ciência social aplicada, nós temos o fato social, então depois olhamos para regulá-lo. A questão é como regulá-lo? Qual é o momento de regulá-lo? Como fazer isso por um caminho que vai deixar, né, vai buscar uma melhor convivência social, os direitos mais protegidos, os indivíduos mais preservados e todos os que estão nessa sociedade, incluindo o mercado, incluindo as empresas, incluindo as pessoas, os vulneráveis, os hipervulneráveis. Não é tarefa fácil e nós temos aqui, como a professora Camila relatou, muitas iniciativas. Chama a atenção também, diferente do que estamos acostumados, do efeito Bruxelas, que é a experiência e a influência do continente europeu vindo para a América, né, que é algo que historicamente sempre se repetiu, foi assim desde o início dos primeiros macros civis que nós tivemos aqui, com Andreas Bello trazendo do Code Civil francês, do Chile, por uma coincidência também, depois com Sarsfield na Argentina, e depois com Bevilacqua, antes, né, bastante Freitas aqui no Brasil. Agora é o contrário, agora nós, né, América, fazendo esse efeito, essa influência ao contrário, né? Então nós tivemos aí um primeiro caminho da Constituição do Chile, tivemos aqui capitaneado pela professora Camila, a PEC 25 de 23, com o senador Gandolf. Então, nós vemos aí que este tema nos traz realmente muitas questões, inclusive desse movimento de influência regulatória. Mas aí, eu quero, e até porque já faço também aqui um aviso, a professora Camila, ela tem uma reunião na Casa Civil às 10h15, então já justifico a retirada antecipada dela, já mais uma vez agradecendo, e depois também vai estar gravado, ela vai poder acompanhar a continuidade, mas eu queria aqui, antes de passar para o professor Billy, que eu já vou apresentar logo, né, o Billy, e a gente está muito feliz porque você nos equilibra aqui nessa mesa, Billy. Nós somos aqui todos advogados, estamos na casa, né, numa faculdade, né, num campo Ateneu
jurídico, escolar, da universidade, mas o Billy, ele vem de outro lugar, o Billy vem da neurociência, do neuromarketing, né, da biomédicas. Então, é muito bom contar, porque, sem dúvida que isso enriquece o debate, a dialética, mesmo quando endógena, né, e ela já é oposta, isso melhora a qualidade das discussões, ainda mais a gente tendo essa contribuição exógena entre nós. O Billy Nascimento, ele é da área de neurociências, da ciência do consumo, ele é professor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, ele é CEO da ForBrain e também conselheiro da Verbum Educação, contribuindo ali nesse espaço, como a neurociência pode aprimorar o aprendizado de crianças. Também acumula vários outros pontos aqui no seu brilhante currículo, de mestrado, de doutorado, professor da PUC do Rio Grande do Sul. São vários os itens que abrilhantam aqui a sua carreira, e além disso eu tenho a grande honra de poder chamar o Billy de amigo, né? Porque isso é o que mais importa, são as relações. Billy, então muito obrigada por você estar aqui. Sem mais delongas, eu te passo a palavra, não sem antes uma rápida provocação. Teve um dia, Billy, em que, hoje é normal, ninguém se surpreende com isso, mas um dia, todos nós, ou a maioria de nós, parou e falou: caramba, acabei de escrever Paris num e-mail e estou recebendo aqui pacotes para Paris. Ou escrevi Ubatuba e estou recebendo pacotes para fazer mergulho de batismo em Ubatuba. Aí logo, né, nós vimos que é isso, que existe essa leitura e a publicidade comportamental. Lembro do Danilo Doneda, ainda no DPDC, escreveu uma primeira publicação sobre isso, né, lá em 2010, 2012, sobre publicidade comportamental, que tem a sua função. Eu, como consumidor, eu não quero receber chuteira, não vou, bom, hoje eu até compro para o meu filho, mas não tem a ver comigo. Agora, se eu já recebi alguma coisa que me interessa, melhor. Mas aí a gente passou um segundo momento, que foi assim: eu não escrevi nada, eu passei o dia no churrasco, Billy. A gente parou lá domingo, a nossa turma, fomos fazer um churrascão, e ninguém pegou no celular, o papo estava tão bom, só falamos. Mas a gente ficou falando de Ubatuba, que o Eldinho foi lá para Ubatuba, quer levar a gente no barco dele para Ubatuba. Aí no dia seguinte todo mundo recebe as coisas de Ubatuba, e todo mundo se assusta. Não escrevi, como é que pode? E aí logo isso veio à tona. Também se captura pelo microfone. Isso também é tratado. Isso também é publicidade comportamental. Agora a gente está vivendo, e eu faço essa pergunta para você, e é essa instigação. Estamos vivendo uma terceira fase? Eu não escrevi. Eu não falei. Ah, mas Juliana, se ouvir TV também está capturando. Não falei, não ouvi TV. Passei um dia de ermitão digital. Eu só pensei, estou pensando aí nos últimos dias, estou pensando. E aí, de repente, eu começo a receber alguma coisa. E a gente sabe que isso não é metafísico. Né? E aí, Billy? E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Acho que é esse aqui. Precisa. Acho que está gravando. Isso. Primeiramente, queria agradecer pelo convite aqui do Legal Wings, pelo convite de estar aqui, nessa casa icônica. Primeira vez, eu sou um expatriado do Rio de Janeiro, já falo expatriado para deixar claro, né? E é a primeira vez que eu estou aqui, então muito feliz de estar aqui. Obrigado, Juliana, pelo convite, obrigado pela doutora Camila, pela Ana também, pela oportunidade de construir pontes, porque eu acredito que o meu papel aqui, como não
né, também como um extraterrestre do direito, é ajudar nessa construção de pontes, porque acredito que seja muito importante no momento onde, enquanto sociedade civil e legisladores, né, começarem a refletir sobre o tema da neurotecnologia, a gente precisa, enquanto profissional da área e pesquisador da área, estar mais presente dentro dessas discussões, porque isso tem como objetivo de enriquecer, obviamente, o debate e que a gente tome decisões que sejam realmente importantes e saudáveis, né, para a nossa sociedade, que eu acho que, no final das contas, é o que todos queremos, né? O ponto que você colocou aqui de introdução da sua provocação foi interessante, porque no dia de ontem ou anteontem, se eu não me engano, o diretor executivo, o CEO ali do Instagram, ele fez um vídeo falando sobre isso. Falando, existe uma lenda urbana de que a gente escuta as pessoas. E é uma das coisas que eu discuto com a minha mulher, ele falou. E ele falou assim, gente, a gente não escuta vocês, porque se a gente ficasse com o microfone aberto, a bateria do celular de vocês não ia aguentar, não tem como a gente ficar ouvindo as pessoas, porque tecnologicamente isso não tem viabilidade. Bem, a gente pode acreditar nele ou a gente pode desconfiar dele. Mas e aí ele apresenta pelo menos 3 coisas que podem acontecer e que nos dão essas impressões. E aí eu acho que a gente começa a entrar dentro desse maravilhoso mundo de como é que o nosso cérebro funciona. E eu acho que o principal objetivo para mim é trazer aqui, dentro de uma reflexão e de uma conversa com vocês, quais são esses limites que essa neurotecnologia tem, né? Porque o desconhecido, ele se torna mágico, né? E o Carl Sagan dizia, né, que toda ciência, quando desconhecida, ela se aproxima muito fortemente com a própria mágica, porque se você não conhece, e você vê uma coisa operando, você fica fascinado por aquilo, e você começa, obviamente, a fazer projeções sobre o poder que aquilo tem, né? Recentemente, nós estamos encantados com os modelos grandes de linguagem, né? Capacidade que eles têm de ser uma máquina de predição de próximo token, ou próxima letra, próxima palavra, e que hoje nos dão uma impressão de que há um ente ali presente e que consegue se relacionar a tal ponto que as pessoas hoje têm utilizado essas tecnologias como verdadeiro terapeuta, de fato, né? Conselheiros, e por aí vai. E simplesmente uma máquina de predição de próximas palavras, extremamente eficiente nessa capacidade, mas o quanto que existe, de fato, um ente presente ali. Então, quando a gente fala sobre consumo, quando a gente fala sobre consumidor, quando a gente fala sobre mercado, sobre esses agentes econômicos, eu acho que a gente está falando aqui também sobre um grande experimento humano que a gente vem analisando nos últimos anos, dentro da história mesmo, né? O capitalismo trouxe para a gente potenciais fascinantes, né, de conquistas e transformações da nossa sociedade, e que quando a gente olha para eles, a gente vê, obviamente, os contrapontos de mazelas que também foram produzidas. E eu acho que o nosso trabalho sempre é olhar para esse grande experimento e entender o que a gente consegue aproveitar daquilo que são as boas coisas e o que a gente consegue eliminar daquilo que são as más coisas. Eu acho que dentro desse contexto todo, a gente está falando aqui de princípios que, para mim, como um agente externo do direito, etc., são muito caros do ponto de vista ético, né? Que, obviamente, permeia qualquer disciplina se você se propõe a fazer alguma coisa para a sociedade. Acredito fortemente que a gente, ao debater aqui liberdades e debater aqui a capacidade humana de tomar decisões e de ser influenciada por elas, onde eu acredito que realmente a gente precisa construir um debate muito sério, muito aprofundado, para que a gente entenda de fato o que faz parte do nosso repertório de tomada de decisão e o que faz parte dessas influências. Se nós controlamos ou não essas influências, né? Dentro da área de neurociência existe um debate muito profundo
de que sequer há o tal do livre-arbítrio. Eu não sei o quanto que vocês estão sintonizados com essa discussão, mas é uma discussão muito interessante, porque ela perfaz um ponto que é, digamos, eu mesmo não sendo aluno do direito, mas é um ponto quase que, né, inicial dentro da discussão jurídica e legal, que peraí, mas há o livre-arbítrio para que possamos discutir as liberdades, para que a gente possa discutir indivíduos e sociedades, né? Se a gente vai nesse ponto para discutir essa pedra fundamental e entender o quanto que isso é realidade ou não, a gente já começa a ter um conjunto de possibilidades de discussão que são enormes, são gigantescas, né? Para deixar claro, a minha posição hoje como estudante da área é de que existe sim componentes de livre-arbítrio e de escolha, mas eles são muito menores do que a gente acredita. Nós somos muito influenciados por uma série de componentes que estão no ambiente, que estão da nossa história, que estão das nossas percepções, que muitas vezes nós não damos conta. E, por exemplo, a história de Ubatuba, que a professora colocou aqui, ela faz parte disso. A gente não percebe, por exemplo, que eventualmente a gente é impactado por um conjunto de comunicações, de propaganda, de publicidade, e eventualmente a gente começa a falar sobre o tema e a gente não se deu conta que a gente teve um priming effect, né? A gente teve uma primeira impressão que foi colocada ali na nossa mente que a gente não se deu conta. Outras coisas que acontecem é que se a gente está dentro de um assunto e a gente começa a fazer pesquisas sobre aquele determinado assunto, não de forma direta, mas de forma indireta, os algoritmos eles estão muito bem calibrados para conseguir conectar esses pontos e acabar fazendo essas recomendações. Essa era do que a gente está vivendo de publicidade altamente segmentada e altamente persuasiva, por invadir esses componentes comportamentais, elas não necessariamente têm componentes neurotecnológicos por trás, mas fazem parte, acredito eu, do porquê que a gente está debatendo essa questão do neurodireito. Porque quando a gente olha para o que a gente desenvolveu e criou enquanto experimento humano nesses últimos anos, com as redes sociais, etc., a gente olha para isso e olha com um olhar extremamente crítico. Porque a gente está vendo o que isso está causando em termos de polarizações, em termos de criação de bolha e infelizmente, um esvaziamento de um debate como esse. A sociedade está cada vez menos capaz de fazer isso, porque vivemos desse mundo algorítmico, né? Que ele mostra para a gente aquilo que, teoricamente, a gente mais gosta. Então, esses para mim, são componentes que eu acredito que fazem parte hoje desse aprofundamento. E do ponto de vista da neurotecnologia, eu acho que a coisa principal é a gente entender o que ela é capaz de fazer e o que ela não é capaz de fazer. E eu entendo isso da seguinte forma: a gente ainda não tem toda a compreensão do ponto de vista de neurociência, por exemplo, do que é a mente. E é uma coisa que, para a gente faz parte de um repertório de discussão frugal, né? Que a gente está a todo instante falando sobre a nossa mente. Mas o que é a mente, de fato? São componentes ainda que estão em fronteiras de descoberta, né? Se você for olhar, o cérebro é o objeto mais complexo descoberto pelo ser humano no universo. Não existe objeto mais complexo do que esse. A gente está falando aqui de 86 bilhões de neurônios e cada neurônio tem, em média, 7 mil sinapses, 7 mil conexões. Essas conexões, que são a forma de conversa que existe entre esses neurônios, elas se dão não de uma maneira como a gente vê nos objetos de silício, né, de 0 a 1. São objetos extremamente complexos de relação, de comunicação e por aí vai. Como que isso funciona? O que ele produz? Como é que eu posso interferir nele? São assuntos e temas que ainda estão eu diria, num início profundo desse tema de descobertas. E é claro que muitos agentes econômicos têm os seus interesses colocados em cima de ignorância da maior parte das pessoas. Porque quando você promete de colocar um equipamento na cabeça de alguém e dizer que você está lendo o pensamento dessa pessoa, isso é um erro. É um erro técnico.
Porque não tem como ler pensamento. Você tem como você ler um conjunto de dados. Esses dados podem ser dados elétricos, podem ser dados eventualmente de outras naturezas, né? Por exemplo, existe a máquina de ressonância magnética funcional, você não lê o dado elétrico, você lê o dado metabólico do que está acontecendo, né? Quando a gente olha lá no Fantástico, né, e vê aquelas imagens bonitas de um monte de cérebros acendendo, né, e ficam lá aquelas luzinhas para um lado e para o outro, aquilo tudo é um conjunto de reproduções de narrativa para explicar para a gente dados que são dados. Eu não estou menosprezando esses dados, mas eles são ainda dados muito simples pela essa complexidade que a gente tem da mente humana. De forma nenhuma eu quero dizer nesse meu ponto também de que a gente deve menosprezar esses dados e o controle desses dados e o que é feito com esses dados. De forma nenhuma. Eles são capazes, sim, de entender processos que são processos que a gente não necessariamente domina. Então, se eu coloco um equipamento de eletroencefalografia e consigo ver um padrão de onda cerebral que tem a ver com o nível de atenção da pessoa, não necessariamente você consegue me dizer a todo instante como está a sua atenção. Até porque se você está focando em alguma atividade, você não está refletindo, fazendo uma metacognição em relação àquilo que você está fazendo, porque isso afetaria o seu próprio processamento. Então, se você tem um equipamento externo que está processando isso, é claro que você tem a condição de fazer esse tipo de leitura. Mas o quanto que esse tipo de leitura de um padrão de onda cerebral especificamente ligado a um conjunto de processos cognitivos é uma leitura profunda desse pensamento humano e dos seus próprios desejos e etc. Muito narrativa é criada pelos tais agentes econômicos que têm interesse de trabalhar em cima da ignorância. Eu volto a falar essa frase aqui. Então, quando você coloca que existe o botão de compra do cérebro, né? Isso dentro dessa disciplina de neuromarketing, você encontra muitas essas empresas vendendo esse tipo de sonho. Você tem o botão de compra do cérebro, você pode apertar isso, etc. e tal. Isso é um conjunto, na verdade, de narrativas em cima de muito do que se não se conhece, do que se está se tratando quando você fala desses dados. Agora, quando a gente fala, obviamente, de otimizações que você tem dentro do consumo, por exemplo, vou dar um caso aqui, né? Um dos clientes nossos aqui é uma rede de televisão. Essa rede de televisão passou a utilizar inserções de publicidade dentro do futebol. Para quem gosta de futebol vai saber o que eu estou falando. Você está vendo futebol, de repente a tela fica pequena, aparece uma marca ali aparecendo. Há 10 anos atrás isso não acontecia. E como é que isso foi criado e desenvolvido? A gente estava lá presente, ajudando nessa criação. A gente tem equipamentos que conseguem não só fazer leitura cerebral, mas fazer leitura de rastreamento do olhar, chamado de eye trackers, né? Esse rastreamento do olhar, você consegue saber se a pessoa está olhando para o lado, está olhando para o outro, etc, etc. Você entender qual é o tipo de objeto que você pode colocar dentro de uma transmissão do futebol que atrai o olhar das pessoas e que não prejudique o que ela está vendo, é algo que essa emissora de televisão estava preocupada em desenvolver para levar aos seus anunciantes. A gente estava ajudando nisso. E a gente monitorou isso. E a gente construiu isso. Só que aí, como que a gente fez isso? Pegamos pessoas desavisadas na rua, né? Falando, entra aqui dentro do laboratório e bota esse negócio na sua cabeça. Não. Existe todo um componente também ético, regulado em relação a pesquisas de mercado. Então, como é que você faz isso? Você tem que ter pessoas que estão, obviamente, fazendo a sua anuência de estar participando de um grupo de pesquisa de mercado. Ela sabe que ela está sendo monitorada, você avisa para ela que você está tendo esse dado. Esse dado é anonimizado depois, ela não tem como saber, a gente não tem como identificar quem é essa pessoa, porque a gente anonimiza esse dado. Ou seja, uma série de critérios são utilizados hoje para isso. Quando se respeita esse tipo de questão, você está utilizando esses dados, obviamente, de uma maneira que pode ser importante para esse mercado, já que vivemos numa sociedade de mercado. Se vivemos nessa sociedade, a gente tem que entender também que, e eu gostei muito da fala da doutora Camila, porque ela coloca que a neurotecnologia ou a neurociência são neutras.
O que a gente faz com isso é o problema. E eu entendo que dentro do ponto de vista, principalmente do marketing, que é onde eu tenho mais vivência nesses anos todos, você tem aquele que produz e aquele que consome, e esse binômio precisa ser, obviamente, equilibrado. Não adianta que quem produz explorar completamente quem consome, porque ele exaure quem consome e daqui a pouco não tem mercado. A gente vive hoje dilemas éticos e que não são definitivamente ainda legais, mas são só éticos, de um conjunto de negócios que são negócios que exploram vulnerabilidades que são vulnerabilidades comportamentais e neurocientíficas. Quando a gente coloca esses negócios que eu chamo de negócios dopaminérgicos, negócios que hackeiam o nosso sistema de recompensa e coloca a gente viciadamente consumindo aquilo, o tal do livre-arbítrio, enquanto um componente fundamental do ser humano, pode estar em xeque. Então, esse tipo de debate que eu acho também super importante e relevante, e não necessariamente ele está diretamente ligado, mas ele está dentro desse ecossistema de definir o que é neurodireito. Porque neurodireito não é só neurotecnologia e uso desses dados. É a gente entender que existe um cérebro e ele é capaz de produzir esse tal desse livre-arbítrio. E o que a gente faz com ele para mim, a grande resposta que não vai ser esgotada aqui, mas que pode ser um grande início nesse debate que a gente está fazendo. Excelente, Billy. Muito obrigada. Realmente essa visão, né, de um outro lugar de fala, de uma outra formação e atuação, ela é muito rica. A gente ficaria aqui muito tempo conversando com ele, né, Ana? É muito gostoso. Fora que o Billy fala muito bem, é muito bom te ouvir, Billy. Obrigada. A gente ainda vai continuar os debates, mas eu quero antes passar aqui a palavra para a professora Ana Bialer. Ana Paula Bialer, ela é sócia fundadora da Bialer Falsetti Associados. Ela é membro do Conselho Consultivo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela também é membro do Comitê Nacional de Cibersegurança, além de ter passado por vários escritórios de advocacia, de ponta, e sem dúvida nenhuma, eu digo porque eu tenho profunda admiração pela Ana. Para mim é uma das principais mulheres da área do direito digital de proteção de dados, é uma das maiores especialistas que o Brasil tem hoje, uma pessoa séria, uma pessoa com respaldo. Então é uma honra, eu fiquei muito feliz quando eu fiz o convite e você pôde estar aqui, porque eu sei que sua agenda é muito disputada. Obrigada, Ana. Juliana, muito obrigada a você e ao Legal Wings pela oportunidade de participar desse debate, pelo convite. Agradecer àqueles que nos assistem e os amigos que vieram pessoalmente para participar desse debate. Eu fico até constrangida de falar depois do Billy, porque é sempre tão interessante a gente ouvir essa perspectiva não do direito, né? E fazer uma fala do direito sempre parece algo um pouco maçante, mas acho que você trouxe algumas ponderações riquíssimas, e conforme você estava falando, eu me lembrei de algumas frases de um livro que eu tenho estado muito ultimamente, porque eu acho que ele traz uma reflexão super interessante, The Coming Wave, do Mustafa Suleyman, que foi um dos líderes da Microsoft, saiu, depois fundou uma empresa específica de IA, e ele faz uma análise muito interessante. O foco dele é a inteligência artificial, mas no que a inteligência artificial representa para a vida moderna, né? E ele faz uma digressão a respeito das ondas que a humanidade viveu em termos de revoluções tecnológicas, e ele vai desde a descoberta do fogo como sendo uma revolução tecnológica para a época, e traz uma provocação a respeito da necessidade da sociedade se reestruturar
a cada revolução tecnológica. E ele traz algumas considerações que eu acho que são muito pertinentes para esse mundo atual, quando a gente está olhando a IA, e eu vou chegar na neurotecnologia, mas trazendo uma provocação a respeito da necessidade da gente precisar repensar estrutura sociológica, estruturas jurídicas e estruturas éticas em cima das novas tecnologias que apareçam. E ele até faz uma digressão interessante a respeito do que foi a mudança na sociedade, por exemplo, na época da Revolução Industrial, onde uma série das discussões que a gente tem hoje em termos de entender o impacto da tecnologia, entender o impacto no mercado de trabalho, eles são absolutamente ou assustadoramente similares. E eu acho interessante a conclusão no sentido de que essa onda é muito grande, essa onda é muito assustadora, mas a gente tem que tomar cuidado também para não deixar com que o medo faça com que nós simplesmente aparemos. Nós precisamos entendê-la e entender quais são os guardrails, quais são os mecanismos que nós vamos utilizar, e aqui, sejam jurídicos ou não, para a gente conseguir contê-la, ou melhor, domá-la, né? E acho que você fez uma brincadeira com isso, Billy, quando a gente fala a questão da IA, né, que parece esse grande gênio, que como é que ela adivinhou o que eu queria falar, e quando você vai para os aspectos tecnológicos da IA, ela é muito menos carismática nesse sentido, né? É pura ciência para você fazer a predição daquilo que vai. E eu acho que para nós, profissionais do direito, é super difícil de você tentar destrinchar e entender o impacto disso, e para a sociedade no geral, mais ainda. É isso, né? Como é que ela consegue entender que eu quero um roteiro de férias de 30 dias, fazendo no mínimo 3 atividades por dia e indo em 2 restaurantes Michelin? Como é que ela conseguiu descobrir tudo isso que nem eu sabia que eu queria? Então, é difícil da gente traduzir. E eu acho que quando a gente entra na discussão dos neurodireitos, a gente carrega um pouco dessa surpresa e um pouco dessa preocupação, como se a tecnologia fosse muito além do que ela é. E a gente desconsidera aspectos sociológicos, psicológicos, que são usados no mundo real, por assim dizer, no mundo analógico, desde que o mundo é mundo, né? O marketing não aparece com o ambiente digital, e a gente está falando, de fato, de uma ciência que, ao longo das décadas, aprendeu a entender o consumidor, aprendeu a, de determinadas maneiras, moldar o desejo daquele consumidor, independente de qualquer tecnologia que tenha alguma inserção em dados neurais, alguma inserção efetiva em termos de corpo, ou em termos de um trabalho mais intrusivo, por assim dizer, com esses dados. Tendo falado tudo isso, eu vou pegar o gancho da doutora Camila, que sempre traz um contexto histórico que é muito rico, e eu acho que é importante a gente entender, né, da onde a gente está vindo com essa discussão, que é a pergunta dela, né, se a abordagem de regular a neurotecnologia é a melhor opção. Ou dito de outra forma, se a gente de fato precisa olhar para revisão de estrutura constitucional, revisão de estrutura legal, para endereçar as preocupações que a neurotecnologia apresentam. E para fazer esse exercício, eu sinto que eu gostaria de explorar, acho que, 2 ambientes, um posto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e um em construção, mas já bastante moldado, que é
a regulação da inteligência artificial, no nosso caso ainda um projeto de lei 2338. Eu acho que a gente não pode discutir neurotecnologia fora deste contexto. Por que eu digo isso? Quando eu estou falando de neurotecnologia, eu estou falando de dados associados ao cérebro humano, né, sejam de maneira direta ou sejam de maneira inferida. Os dados associados ao cérebro humano, muito provavelmente, serão dados pessoais, que são dados que estão associados a uma pessoa identificada ou identificável. Se eles são dados pessoais, são dados que entram no escopo de aplicação da LGPD. A LGPD traz uma espécie do gênero dados pessoais, que é o dado pessoal sensível. E ela lista quais são os dados pessoais sensíveis. Ela não lista neurodados como dados pessoais, mas ela lista dados biométricos e dados afetos à saúde como essa espécie de dado pessoal sensível, que são dados que merecem uma proteção mais cuidadosa por parte do legislador. Dito isso, eu acho muito difícil a gente ter situações onde se discuta neurodireitos ou os neurodados de maneira dissociada da própria LGPD, a não ser que eu esteja falando de uma situação, como o Billy mencionou, de dados que são efetivamente anonimizados, e daí eu não estou falando de LGPD e eu também não estou falando de um contexto de risco relevante a titulares de dados. Eu estou trabalhando de uma maneira abstrata, eventualmente, no desenvolvimento ou aplicação de uma tecnologia. Se eu parto da premissa de que esses dados são dados pessoais, eu tenho todo o arcabouço legal e regulatório da LGPD a respeito desses dados. E eu tenho contornos, me chamou muita atenção a preocupação da doutora Camila a respeito dos usos comerciais que possam ser feitos em cima desses dados. E daí eu tenho todos os princípios e direitos trazidos pela LGPD para garantir a proteção desses dados. E aqui, eu acho que, para quem tiver interesse, né, a ANPD publicou, por meio da CGTP, um radar tecnológico que é um estudo técnico a respeito desse debate, onde ela faz uma construção muito, muito interessante de tentar encaixar o debate, ou melhor, encaixar a LGPD no debate, explorando todo o racional principiológico da LGPD e acho que trazendo algumas preocupações que são bem interessantes, né? Então, quando eu estou falando de proteção de dados, eu tenho que me ater a um princípio da finalidade, eu tenho que ter clareza no momento da coleta do dado a respeito do porquê eu estou coletando esse dado e o que eu vou fazer com esse dado. No caso dos dados neurais, a depender de que tipo de dado eu estiver falando, eu tenho uma dificuldade fática de definir exatamente o que é o momento da coleta e definir com clareza a clareza da finalidade para o titular com relação ao uso que se fará desses dados. Mas isso não é diferente de inúmeras situações de coleta de dados que a gente já tem hoje, onde se tem uma certa zona cinzenta a respeito da forma dessa comunicação, da clareza dessa comunicação e de como essa tutela vai ser feita. Uma outra preocupação que é levantada num estudo da autoridade espanhola e que eu acho que talvez foi uma das que mais me tocou como algo sem uma solução imediata, que é
a ponderação com relação à neuroplasticidade. Porque quando a gente fala de dados biométricos do indivíduo, eu muitas vezes estou falando em dados que não mudam ao longo do tempo. E essa é uma das razões pelas quais eles merecem uma cautela e uma preocupação maior. Né? A minha digital, ela vai ser a minha digital pelo resto da vida. A minha íris vai ser a minha íris pelo resto da vida. Então, existe uma cautela maior porque são dados, de certa maneira, imutáveis. Quando eu estou falando do dado neural, isso não é uma verdade, né? A neuroplasticidade, ela de fato pode levar certos dados a mudarem ao longo do tempo. A partir do momento que esses dados mudam, como é que eu consigo garantir o atendimento ao princípio da qualidade? O princípio da qualidade, ele exige que o dado seja acurado, que ele seja correto naquele momento do tempo. Eu tenho a impressão que eu não conseguiria fazer isso a partir de dados coletados, a menos que eu esteja falando de um ciclo de coleta constante. E daí existe também, lógico, preocupações, principalmente quando eu estiver falando de neurotecnologias mais intrusivas, né, com eventualmente atendimento de princípios de minimização, porque eu tenho lá um dispositivo que pode estar coletando dados ao longo do tempo e certamente um volume relevante e que possivelmente não estará aderente a uma atividade pontual e específica. Então, eu acho que tudo isso leva a considerações de como a LGPD pode ter algumas dificuldades em termos de aplicação mais detalhada à discussão dos neurodados, mas é diferente de dizer que eu preciso estabelecer uma reforma regulatória própria para que eles estejam lá incluídos. E, por fim, amarrando esse raciocínio da LGPD, eu acho que é muito importante, e talvez a espinha dorsal da lei, que é a lógica do accountability, do princípio da responsabilidade e prestação de contas. E aqui me parece que ele endereça muito bem uma das preocupações que a doutora Camila trouxe no sentido do uso comercial desses dados, que quer dizer, não é porque o dado é um dado ultrassensível, não é porque o dado é tirado ou inferido diretamente do corpo do indivíduo que ele não mereça todas as cautelas e proteções que a legislação de proteção de dados já dá, e aqui lembrando que a proteção de dados pessoais é hoje um direito fundamental, e a responsabilidade que o agente econômico que estiver utilizando esses dados tem que ter em termos de atendimento a todos esses princípios, os que eu falei e os demais da lei, assim como todos os direitos que a LGPD traz, inclusive o direito de oposição a que um determinado dado seja tratado, eventualmente o direito de exigir que a empresa deixe de tratar dados a respeito daquela pessoa. Então, me parece que a LGPD, com a sua estrutura de uma abordagem baseada em risco e os seus princípios que são construídos de uma maneira bastante robusta e bastante alinhada às legislações de outras jurisdições e legislação internacional de proteção de dados, ela, em grande parte, dá conta do recado. Talvez exista uma preocupação a respeito do processo de tratamento de dados que venha a se fazer com esses dados obtidos ou inferidos do cérebro humano, que me parece poderiam ser endereçados pela nossa futura e breve legislação de inteligência artificial. E aqui eu acho que, de certa maneira, a discussão em torno da inteligência artificial e dos neurodados, ela tem um denominador comum muito claro, que é
uma certa regulação pautada pelo medo, né? Aquilo que a gente não conhece é a tecnologia que parece ser a entidade, então eu preciso achar maneiras de regular aquilo, porque, como eu não entendo, ela necessariamente é má e vai destruir a humanidade. Então, acho que a gente precisa ter muita cautela nessa discussão, e quando a gente olha a estrutura principiológica que tem se desenhado para o projeto de lei de inteligência artificial, que é bastante alinhada hoje com o ato europeu, mas para além do ato europeu, com uma série de cartas de princípios ou instrumentos internacionais que já foram acordados por inúmeros países, em alguns casos países e empresas, e o Brasil faz parte dessa onda, né? A gente tem documento da Unesco, a gente tem documento da ONU a respeito de princípios para o desenvolvimento ético de inteligência artificial, a gente tem o Bletchley Park Declaration, que também traz princípios assim, bastante duros em termos da ética no desenvolvimento de IA, então isso tudo já está posto. A gente tem a legislação sendo discutida aqui no Brasil e muito pautada por uma preocupação. Um dos princípios é a autodeterminação e a liberdade de decisão e escolha. E aqui eu gostei muito da tua provocação a respeito da extensão do livre-arbítrio, e eu acho que essa é uma discussão super válida e é uma discussão muito além do mundo jurídico. E no universo jurídico, a gente tem tentado, acho que, tornar esse livre-arbítrio absolutamente pleno, especialmente quando a gente fala no âmbito digital, e talvez com uma certa ingenuidade a respeito do que é o livre-arbítrio na vida real. E aqui, eu acho que o exemplo do marketing é sempre um exemplo muito bom para a gente mostrar como a gente, desde que o mundo é mundo, e aqui não estou necessariamente falando de marketing de produto, né? Mas a gente está sempre, de alguma maneira, sendo guiado a algo e achando que aquela ideia maravilhosa foi nossa. Então, eu acho que é importante a gente ter essa preocupação da liberdade de decisão e de escolha como um dos pilares e princípios do desenvolvimento da inteligência artificial, assim como outros preocupados justamente com essa questão de eu não consigo entender tudo o que acontece lá dentro, mas eu não posso mais viver numa realidade que fala, mas aquilo é uma caixa preta, ninguém sabe mesmo, é assim. Isso não é mais aceitável no mundo de hoje. Então a gente precisa trazer um arcabouço legal onde se tenha clareza a respeito de obrigações de explicabilidade, obrigações de confiabilidade em cima daquele sistema, obrigações de prestação de contas, em alguns casos específicos de auditabilidade, para que não se perca de vista justamente o cuidado e a apuração com os direitos e valores fundamentais da sociedade. A partir do momento que a gente está discutindo todo esse arcabouço de gestão de risco, de transparência efetiva e de responsabilidade com o desenvolvimento ético e responsável da inteligência artificial, me parece que a combinação deste contexto de responsabilidade ética no desenvolvimento da tecnologia, que está muito atrelada ao uso dos neurodados e, portanto, dessa discussão de neurodireitos, associado à preocupação e às proteções da Lei Geral de Proteção de Dados, que também, em certa medida, está associada aos neurodados e neurodireitos, e aqui, novamente, eu reforço, eu acho difícil a construção de que os neurodados não sejam dados pessoais, salvo, lógico,
na exceção de dados que estejam efetivamente anonimizados, me parece que a gente tem um arcabouço robusto, um arcabouço maduro e um arcabouço adaptável para a garantia da proteção dos neurodireitos, de maneira que me parece que a discussão hoje ela deveria ocupar um espaço muito relevante no campo da ética, e a gente já tem muito a emprestar nessa discussão de códigos de conduta e discussões no âmbito da ética médica. A gente tem muito a emprestar nessa discussão da ética em inteligência artificial. Acho absolutamente relevante a discussão a respeito de quais são os limites que a tecnologia deve ter na exploração dos neurodados, mas me parece que, nesse momento, é prematuro a gente, de fato, enfrentar uma discussão de buscar criar um quadro legal e normativo próprio para os neurodireitos, sem prejuízo, claro, de se pensar em uma eventual regulamentação por parte da ANPD, e acho que é a primeira vez que eu vou falar isso em público, a Agência Nacional de Proteção de Dados, no sentido de proteção desses dados no exercício da sua tutela de dados pessoais, em especial dados biométricos. Acho que com isso eu concluo essa visão um pouco mais legalista da discussão. Obrigada, Ju. Muito obrigada, Ana, pelas excelentes reflexões, por compartilhar todo o teu conhecimento, as tuas formulações sobre um assunto denso, novo, como eu disse, e queria pegar aqui rapidamente o gancho, uma nota de rodapé, né? A professora Ana, ela falou Agência Nacional, né? A ANPD agora é agência, faz poucos dias que de autoridade ela ganhou status de agência reguladora. Então, o A não é mais de autoridade, mas sim de Agência Nacional de Proteção de Dados. De fato, né, a gente tem essa discussão, ela é muito importante. Há um famoso dilema de Colindridge, que o próprio teórico Colindridge cunhou essa expressão na década de 80, justamente falando sobre a regulação da tecnologia, né? Como é uma tarefa difícil. A gente tem que tomar muito cuidado para não regular de forma prematura e também não deixar que passe muito tempo. Não é fácil, não há uma fórmula comum a todo momento, a toda tecnologia, a toda a sociedade, mas sem dúvida nós precisamos olhar também sobre esse aspecto regulatório, do positivismo, né? Ou seja, que nós já temos de direito positivado, que já está em efeito, que nós já temos de legislação que ampare essas relações e essas novas questões que se colocam. Outras ainda que estão por vir, precisam ser endereçadas. E, para além da questão do direito positivo, do que está escrito é do que realmente se faz e do efeito que isso tem na sociedade. A gente tem hoje tamanha complexidade sobre as tecnologias que vêm num compasso muito acelerado, talvez mesmo na travessia do século XX, em que a gente teve tantas novas tecnologias, esse primeiro quarto de século já mostra que o compasso ele é muito mais acelerado e o direito ele tem uma função e é preciso que ele saiba a sua função, né, que ele atue na sua função para contribuir para isso. E eu digo que é tão complexo, algumas vezes foi repetido aqui, e eu concordo com o que foi falado, que a tecnologia é neutra. Porque foi isso que a gente sempre ouviu, que a tecnologia é neutra. Alguns comparam com uma faca,
olha, a tecnologia ela é um instrumento, uma faca ela pode ser usada como um elemento cortante, que pode até atingir o bem jurídico da vida, matando alguém, mas ela também pode ser usada para funções de salvar, de fazer uma cirurgia num paciente e salvá-lo. Hoje, nós já temos teóricos que eles estão repensando essa colocação. Teóricos, e aqui eu cito alguns, como Nolan Gortez, como o Luciano Floridi, que já falam, a tecnologia de hoje talvez não seja mais neutra. Ela tem uma questão moral, eles falam, e ética intrínseca em si. Então vejam, e eu não quero chegar num ponto final do que é, eu estou só colocando como meio do que nós temos que realmente enfrentar. Então, eu quero mais uma vez agradecer por esse importante debate, por essa oportunidade de estar ladeada de pessoas tão brilhantes. Começo citando a professora Camila Pintarelli, que teve que se ausentar por uma agenda oficial do governo, a professora Ana Bialer, o professor Billy Nascimento. Agradeço e cumprimento em especial o Instituto Legal Wings, do qual eu sou diretora, um instituto que tem o objetivo de pensar e trazer claridade, buscar trazer luz a esses caminhos de discussão desses novos assuntos, também incluindo a inteligência artificial, o neurodireito, calcados na ética, e convido vocês a continuarem nos acompanhando nas redes sociais, em outros conteúdos que o Instituto Legal Wings produza. Mais uma vez, muito obrigada.